Muito bem, amigos do canal da Liga de Mercado Financeiro Brasileira. Meu nome é Marcelo e hoje eu vou fazer estudos de um dia em que, na real, eu fui muito mal. Então, eu estou voltando aqui no dia 10 de julho, que foi o dia que o Trump anunciou a tarifação de 50% sobre os produtos importados do Brasil. E o governo falou que iria aplicar a reciprocidade da taxação. Então, diante dessa informação, eu entrei no mercado com viés de baixa, que no dia anterior já teve uma baixa enorme. E assim como quando todo mundo pensa de um lado, o mercado vai para o outro, tá? E tecnicamente, né, no dia 9, quando houve essa queda bastante expressiva, mas nada mais natural do que uma correção pullback. Então, o mercado, sim, ele começa com uma busca de correção, tá? Então, foi assim que eu imaginei o início, né, que ele fosse buscar uma correção, mas não foi bem o que aconteceu, ou seja, tudo que eu pensei começou a acontecer ao contrário, além de que a característica que terminou o dia 9 dos preços trabalharem acima e abaixo das médias principais que eu utilizo, continuou acontecendo o dia inteiro. Então foi ó, uma sessão de violinada atrás da outra, e eu acabei quebrando uma conta safe da Trade Arena, e graças a Deus que eu estava operando pela Trade Arena, porque ali você consegue abrir uma conta com o custo muito baixo em relação a qualquer outra forma de investimento no mercado financeiro. Se for em corretora, no mínimo um contrato R$ 100. Né? Se você tiver em mesa proprietária, mais baratinha aí fica em torno de R$ 250. Então, eu operei pela Trade Arena e uma conta que me custou apenas R$ 25. Essa foi a sorte, tá? Então, meu prejuízo foi de R$ 25. E se você não sabe como que isso funciona, é, entre em contato comigo aqui, deixa nos comentários que depois eu entro em contato com você para te explicar direitinho como é que tudo isso funciona, tá bom? O legal é que você consegue operar no mercado financeiro com baixo custo e consegue ter uma rentabilidade sobre o seu investimento que pode variar de 25 até 400, R$ 500 mais ou menos, rentabilizando seu capital entre 100 e 200%. E se tudo der errado, você perde o valor que você acabou investindo. Lembrando que você pode começar com apenas R$ 25, tá certo? É um ambiente em que você consegue gerar renda extra suficiente para que você consiga pagar algumas contas que você tem, para que você possa aportar em uma mesa proprietária, para que você possa fazer um acúmulo de aporte na sua conta real para você operar com uma margem, um saldo mais tranquilo, tá bom? Então, se você trabalha, tem a sua grana, mas devido aos boletos, as contas a pagar, a inflação e etc., você está com as contas na unha, no popular tá lascado, vem para a Trade Arena que aqui você consegue proteger o seu capital, o capital da sua família, tá? E ainda fazer uma renda extra para ajudar você a sair dessa situação terrível. Bom, muito bem, o mercado ele abriu aqui em gap de baixa e ele já veio aqui fazer um retorno às médias. Eu vou fazer uma pausa aqui para fazer já uma explicação para vocês do operacional, que é uma releitura do IFR, tá certo? Então, olha só, quando a gente vê uma abertura dessa, que acabou sendo aqui na faixa de, vamos lá, 780 pontos, tá? É uma abertura significativa, né, de queda, e isso começa a fazer as pessoas a pensarem que essa continuidade pode acontecer. E o que eu aprendi ao longo do tempo, observando e estudando o IFR, é que, na verdade, existem mais informações no IFR do que a gente aprende por aí quando a gente começa a estudar. Então, olha só, uma dessas pernadas aqui, ela saiu do range
normal de negociação de maneira muito expressiva. E o que que a gente aprende no IFR? Que existe o número 30 e o número 70. O IFR é o quê? É o índice relativo de força, tá? Então, se a gente vai medir um percentual de força, esse percentual pode ir de 0 a 100, certo? Então, o 30% e o 70% são regiões de preço aonde a compra é mais interessante e a venda é mais interessante. E o que que acontece? Geralmente acontece quando o preço se distancia dessas zonas do 30 e do 70. Existem os limites de aproximação do 0 e os limites de aproximação do 100. Então, eu adiciono uma linha e coloco ela no 90, aqui lá em cima e aqui embaixo, no caso, no 10, e adiciono uma outra linha no 5. Por que isso? Porque por observação, por tempo de tela, raras são as vezes em que o preço chega aí, e quando chega, raras vezes ele permanece por muito tempo aí, a não ser em movimentos de grande tendência, de muita força que raramente acontecem aí no mercado. Então, quando o preço alcança os 5%, aqui a gente tem uma oportunidade fantástica de compra, tá? O mercado ele abriu de forma bastante rápida, depois ele diminuiu um pouco a velocidade e nesse ponto aqui, que coincidiu com os 5% aqui do IFR, a gente teria um ponto de compra na virada desse box, tá certo? Por que que a gente poderia ter mais segurança de entrar comprado aqui? Porque ele chegou numa região que é rara. E lá em cima, da mesma maneira, a gente deve fazer linhas adicionais, tá? No 90 e no 95. Então, posição 90 e posição 95. Então, aqui no 90, 95, é difícil que ele se mantenha muito tempo aqui. Se ele chegar aqui, a gente vai ter excelentes pontos de venda quando ele encostar nessas duas linhas. É só esperar um box de reversão. Tá joia? Vamos lá. Temos aqui também uma quebra de inclinação do IFR. Essa quebra de inclinação aqui significa que houve um aporte maior, um volume financeiro maior nas negociações, e essa inclinação acaba acontecendo. Quando ele ultrapassa do 30 para o 70 direto, isso aqui tem o significado de ser um pullback. Logo, se o preço começou descendo, o movimento seguinte é um movimento de queda em direção às médias. E foi o que aconteceu, e agora ele está fazendo essa oscilação aqui, tá? Quando a gente vê esses limites inferiores aqui, tá, que estão representando essa parte, a gente fala, bom, agora o preço está trabalhando dentro de uma região normal de negociação, e aqui nós temos um suporte, tá? Então, encostando o mouse aqui nesse último fundo, eu tenho 37,19, pego a minha calculadora, vamos, calculadora, abrir, abriu duas vezes, 37,19, e eu pego esse outro fundo aqui, deixa eu minimizar, que senão ele não vai abrir o pop-up, 36,85, tá? Então, 37,19 mais 36,85 dá 74,04 e dividindo por 2 eu tenho uma média desse fundo. Então eu pego uma outra linha, coloco ela tracejada para diferenciar, eu posso mudar uma cor se quiser, vou colocar aqui na cor branca, tá? E vou posicionar ela no 37,02.
e aqui eu tenho uma região de suporte do preço antes de ele chegar no limite de sobrevenda, tá bom? E aqui em cima, eu vejo que quando o preço chegou aqui no 75, ele respeitou direto o preço, fez o box de reversão, voltou aqui para o 55 e aqui ele fez um topo. Esse topo está no 6584. Então, eu vou pegar outra linha, vou colocar ela branca, vou tracejar e vou posicionar no 6584. Então, essas linhas tracejadas aqui, elas vão me dizer que se por um acaso eu estiver pensando em fazer uma venda aqui embaixo, eu preciso pensar duas vezes. Se eu quiser fazer uma compra aqui em cima, eu também preciso pensar duas vezes, tá bom? Então, vou soltar o play aqui e vamos ver como que o comportamento vai se dar. Então, prestem atenção, eu não estou com o meu olhar predominantemente aqui no gráfico. O meu olhar está no IFR. É aqui que eu vou fazer as avaliações. Essa região central do IFR, ela vai me dizer aqui como que o preço está se comportando. Olha só, vou fazer outra pausa. Neste ponto aqui, vamos lá, meu filho, que eu tenho 59,33 e neste outro ponto aqui, 59,03. Dividido por 2, 59,18. Bem, eu pego outra linha, branco, tracejado, posição 59,18. Opa, então eu tenho resistências aqui no IFR que eu não consigo ver exatamente no gráfico. Vamos parar para fazer um outro estudo aqui para você ter ideia, uma ideia melhor. Se eu coloco uma linha vertical, tanto no IFR quanto no gráfico, eu vou entender que esse ponto máximo aqui representou essa esse box aqui branco. Vou colocar outra linha aqui no topo do IFR. Olha só, aqui está coincidindo esses dois topos com esses dois topos aqui. Então, significa que aqui existe uma resistência do preço. Deixa eu só pegar o valor máximo aqui desse box. No 137,410. Então, eu posiciono essa linha aqui no 137,410. E aqui eu vou ter o quê? Uma resistência. Nessa região aqui. Certo? Quando eu pego esses fundos aqui, que não ficaram exatamente no mesmo ponto, houve uma divergência de IFR e o preço, obviamente, sobe, tá? Eu vou entender que vai existir nessa região um suporte. Se eu tenho um box de divergência aqui, né? Então a resistência passa a ser, o suporte passa a ser aqui no meio. Então a mínima fica no 137,270.
E aqui eu vou ter um suporte. Ou seja, eu tenho um canal, né, uma lateralização, onde eu devo priorizar as compras aqui embaixo e as vendas aqui em cima. Agora, é um canal que ele tem uma distância, né, ele dista, vamos ver quantos pontos aqui. Cerca de 150 pontos. Então, eu não posso querer fazer uma operação com mais de 100 pontos, no máximo, tá certo? E aí você vai ficar a seu critério se você vai querer operar aí ou não, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Ó, aqui, teoricamente, seria um ponto de venda, tá? Agora, olha aqui, ó, a resistência que a gente tinha da linha tracejada, ele conseguiu passar essa linha tracejada aqui do IFR, e a gente vai ver se agora ele encontra nessa média aqui a resistência real do preço, ou se ele vai continuar subindo. Então, olha só, essa linha tracejada, ela está coincidindo com essa média. Olha o que aconteceu. Baita de uma resistência. E o preço varou aqui para baixo, e olha onde ele parou. Ele parou aqui nessa linha tracejada, que era aqui o nosso suporte, fez um repique aqui e voltou a subir. Então, eu consigo começar a entender o que é que eu estou vendo no gráfico e o que é que eu estou vendo no IFR, ou seja, a força de negociação do gráfico está acontecendo em uma região que está acumulando apenas 267 pontos, tá? Olha só, essa informação aqui, ó, que o preço ele veio testar, aqui a gente teria outro ponto de compra. Ele se aproximou aqui e não conseguiu passar. Eu tenho um repique aqui embaixo, dois repiques, três repiques aqui embaixo. Então eu vejo que aqui a situação está forte, tá? Então olha lá, vamos fazer conta de novo. Aqui o preço chegou no 41 e 47. 41, 47 mais 42,87 mais 41, 47 igual, dividido por três marcações que nós fizemos, 41 e 93. Então eu coloco outra linha aqui, 41 e 93. A aparência vai ser branca e a linha vai ser tracejada. Então, eu entendo que aqui a gente tem uma média que também serve como suporte. E agora eu estou vendo aqui a formação de um W torto, não é isso? Fundos maiores, rompeu o pivô e chegou aqui num ponto de resistência. Vou fazer uma compra aí. Lembra que a média, a lilás que estava aqui, ela tinha representado aqui esse topo, né? Então, olha só, no IFR a gente tem a linha reta, como se o gráfico fosse sempre fixo horizontal, mas isso só acontece porque o indicador ele não consegue inclinar o IFR na angulação. Então, a gente precisa entender que o que a gente está vendo no IFR, ele está retilíneo, ele está horizontal, mas de verdade, esse gráfico é que por falta de tecnologia a gente ainda não tem isso. Então, o IFR ele deveria seguir inclinações junto com a média, tá? E a média aqui
lilás, ela estava sendo representada onde? Por esta linha aqui de cima, tá? Então, a média lilás está representando a linha de cima. Então, se esse box ele rompe aqui, ele vai encontrar uma dificuldade aonde? Na linha de cima. E para ele conseguir aqui chegar na linha de cima, a gente tem aqui uma resistência novamente. Então, esse preço ele deve subir e depois ele deve voltar a descer, a não ser que o mercado decida romper com essa região. Vamos ver o que vai acontecer. Resistência. Aí aqui embaixo, o preço também tem um suporte. E o preço fica batendo aqui de cima para baixo. Tá? Então, isso faz com que eu repense aqui essas entradas. Quando é que eu vou apagar essas linhas tracejadas que eu fiz aqui no IFR? Quando o preço parar de respeitar. Olha só, ele chegou aqui, se aproximou e está querendo subir. Então, qual é a oportunidade de trade que eu tenho dentro dessa região entre essas duas linhas tracejadas? São trades de 50, 75 pontos quando eles chegarem lá. Olha lá, ele ultrapassou e encontrou a resistência nessa linha tracejada aqui, que agora já está servindo como um suporte. Temos aqui o cruzamento da nuvem com a média branca e a nuvem querendo cruzar a média lilás. Então, o que que eu preciso fazer? Esperar esse preço, trabalhar, testar essa região como um suporte. Aqui ele fez uma rejeição de topo, tá? E agora ele vem aqui para o reteste. Se ele sobe, aí sim a gente vai ter uma probabilidade de um trade de compra, tá? Então eu vou operar com três contratos, com base no IFR, se ele chegar nesse topo novamente. Não conseguiu chegar, passou, então eu cancelo aqui a minha compra. Agora ele está vindo aqui para a linha tracejada de baixo, que tem que servir como suporte. Voltou aqui para o preço de abertura. Então as linhas continuam sendo linhas que estão sendo respeitadas. Ultrapassou essa linha aqui. Agora, olha o que aconteceu. Chegou na minha marcação de suporte anterior, exatamente, e aqui eu vou fazer mais uma pausa. Opa, agora eu tenho um fundo aqui embaixo e outro fundo aqui embaixo. Então, o que que eu vou precisar fazer? Vou precisar calcular o ponto médio entre eles. Aqui eu tenho 33,84 e aqui eu tenho 32,95. Dividido por 2, 33,39. Então, eu vou ajustar aqui para 33,39. Pronto, agora eu tenho um novo nível de suporte acontecendo aqui. Olha o mercado se ajeitando, né? Vamos continuar. Tenho aqui um rompimento, ele pode vir testar agora essa linha tracejada e vamos ver se ele respeita. Deu uma paradinha ali, ó. Tá vendo? A gente tem aqui o cruzamento da nuvem com a média branca, o que indica aí uma possibilidade de continuidade de baixa. A gente tem a região de 0,7 aqui, e agora o preço chegou lá no 30 do IFR, que é um ponto de suporte principal, assim como o 25 também. Então, eu posso começar a pensar numa possibilidade de uma correção do preço.
bateu na região dos 70, e aqui eu posso fazer um scalp de 75 pontos se ele voltar aqui para cima. Chegou no 25. Se ele fechar aqui para cima, ele tem uma possibilidade maior de continuar subindo um pouco. Não foi, cancela a operação. Agora ele passou aqui os 70 e está tendo a continuidade aqui. Começa a pensar que ele vai vir querer testar essa região aqui. Olha lá, agora ele passou, chegou aqui nesse fundo que pode servir como suporte, fechou para baixo, eu vendo. E o alvo aqui no IFR. Stop acima da média superior da nuvem e alvo concluído. Olha só, agora ele está respeitando novamente aqui o IFR como resistência. Está chegando no limite de volatilidade. Se fechar para cima, eu compro? Sim. Olha lá, rapidamente já pegou o alvo também. Por quê? Porque ele começou a trabalhar nessa região do IFR aqui em cima. Entende? E olha lá, R$ 105. Se você tem uma meta de fazer R$ 100 no dia, às 9h18 você já desliga a plataforma e tchau. Mas compreendendo e vendo que os preços estão respeitando as marcações, você começa a fazer operações de formas mais objetivas. Olha só, o preço respeitou aqui, respeitou os 70, ficou respeitando essas duas linhas tracejadas, agora ele está no 45 aqui de novo. O preço está preso entre essas duas médias, ele subiu aqui um pouquinho, provavelmente vai subir um pouco mais. Vamos ver se ele vai. Aqui, por exemplo, se eu quiser fazer uma compra aqui, ó, aqui eu tenho uma região de média muito forte que serviu como resistência lá atrás, lembra? A média lilás é resistência. Agora ele voltou para a região do miolo, aqui do IFR. Aqui, vou fazer uma compra. Opa, calma lá, olha aqui, ó. Aqui tem um suporte, tá? Então a gente precisa ficar esperto. Respeitou esse segundo suporte aqui. Olha lá, voltou para a média. Agora, se ele volta e respeita essa, passou diretaço. Um mercado que dá esses tiros muito grandes assim é um perigo, tá? Não dá nem tempo de você posicionar a sua ordem pensando em scalp. Quem é trader de tendência, a pessoa vai entrar vendido lá em cima e vai ter a paciência de esperar o preço conseguir voltar para a região oposta e rezar para não ter violinada, né? Olha lá, o preço respeitou mais uma vez essa região, está batendo, agora ele está circulando em resistências no meio do FR e suportes aqui embaixo, tá? Aqui a gente tem o 0,7 de 2MV frequência e o limite de volatilidade junto com o price guide, suporte muito forte. Fez uma figura de W torto, só que com fundos invertidos. Rompeu o pivô. A princípio seria uma compra? A princípio seria, mas olha só, aqui eu tenho uma resistência muito forte, não vou comprar agora. Lembra que a média lilás é resistência. Então, as resistências, elas são móveis, junto com a média. Respeitou essa linha tracejada aqui, e agora ela tá preso aqui, né, entre essas duas médias mais a nuvem. Ou seja, aqui a gente tem uma convergência de média curta, média mediana e média longa, tá?
tudo pode acontecer em uma situação como essa e a gente não tem, a princípio, um conceito, uma previsibilidade, uma probabilidade maior de fazer uma coisa ou de fazer outra. Olha lá, alcançou a resistência, chegou no nível dos 70, e aquilo que eu estava falando para vocês, o preço trabalhando acima e abaixo da nuvem, das médias, é um mercado muito perigoso. Agora ele está vendo aqui o que era suporte lá de trás, lembra que a gente tinha marcado aqui como suporte? E aqui a gente tem a polaridade do suporte que pode estar representando aqui uma resistência. E além dessa resistência que nós temos aqui, a gente tem outra resistência aqui. Essa resistência aqui, agora ela tem que funcionar como suporte. Então, resistência barra suporte. E o preço fica travado nessa região aqui também. Aqui a gente teve uma superação do ponto de compra. Um boxzinho que fechou aqui de reversão já derrubou ele e parou exatamente aonde? Aonde era a resistência, tá? E que agora pode ser o suporte. Então esse preço ele pode voltar a subir e tem que respeitar os 75 aqui. Então, a princípio, olha lá, voltou, chegou aqui no 70, tá no 75 e aqui é preço de abertura. Fez uma divergência de IFR aqui, mas em região de abertura. Na abertura tem muita gente posicionada nos dois sentidos, né? Alguns acreditando que o preço vai subir, outros acreditando que o preço vai descer. Então aqui tem uma briga de contratos que é melhor a gente não participar. Veio, passou os 75, está sentindo aqui esse suporte. Se houver um reteste aqui nessa linha de abertura e depois voltar para cima, a gente pode pensar numa compra. Apesar de a gente estar numa região de venda. Olha lá, fechou para baixo, agora vai vir para testar aqui a nuvem como suporte, que está coincidindo aqui com a região central do IFR, e aqui ele pode ter um ponto de abastecimento para uma alta, tá? Então, eu venho aqui, se ele fechar outro para cima, eu tenho uma compra. O último alvo do nosso setup vai para o limite de volatilidade média do preço. O suporte aqui, o meu stop, tem que ficar tecnicamente abaixo da linha que antes era uma resistência, tá? Então, meu suporte ele tem que vir aqui para esse ponto. O primeiro alvo, que é de scalp, serve para reduzir o tamanho do stop. O segundo alvo é o objetivo da operação. E o terceiro alvo é bônus. Está testando a linha tracejada aqui como um suporte agora, né? A gente está vendo a média curta retomar para cima o preço de abertura. Quando alcança o segundo alvo, a gente protege a operação no zero.
e tiro o risco da operação. Por quê? O terceiro alvo é um bônus. Então, eu posso tirar o risco da operação, ganhar menos, mas já ganhar suficiente. Olho para minha boleta, 170, R$ 180, posso zerar a operação na mão, ou eu posso ir carregando o trailing stop para pegar o máximo lucro, sempre colocando o stop dois blocos acima de onde o preço está sendo trabalhado, tá? Ou deixo o meu stop no zero. Aí você é quem sabe. Olha lá, R$ 174,50. Não tá legal? Aqui a gente teve, né? A gente está vendo essa linha tracejada aqui trabalhar realmente como um suporte, a gente está vendo topos cada vez mais altos. Então, isso aqui está entrando em tendência. Ó, agora ele já fez aqui, ele respeitou 75 e caiu. Agora a gente começa a pensar em vendas. O 55 aqui pode estar servindo como resistência. O 59,18 pode estar servindo como resistência. Fechou para baixo, fez sinal, eu vendo. O 50 está servindo como resistência, voltou. E aí, se ele voltar para cima, aí ele pode me estopar. Então, eu tenho que reduzir o máximo o meu risco, deixando o meu stop ligeiramente acima do ponto máximo da nuvem. Então, eu coloco o meu stop no quadradinho acima. Bateu no 50, vamos ver se ele vai ter força para ser uma resistência e o preço vir caminhar aqui para a sua jornada aqui para baixo. Como teve duas vezes suporte aqui nessa linha tracejada, é mais provável que o preço volte a subir. Olha lá, subiu e estopou. R$ 104. Quer parar a operação por aí? Para, tá? Encerra o dia. Eu estou continuando aqui para que você entenda um pouco mais, para que você veja as operações e também para eu ver até o período das 11 horas da manhã, que é geralmente das 9 às 11 que eu opero, quanto que eu teria feito. Porque agora eu não estou sob as mesmas condições de temperatura e pressão que eu estava fazendo, e eu não tinha feito essas marcações que vocês estão vendo aí. Então, isso é um estudo, né, de viabilidade, de entrada dentro da operação. Novamente, aqui a linha tracejada servindo como suporte. Tá? Então, a gente tem essa região agora aqui como suporte. Então, eu tenho que essas médias aqui, elas são poderosas e juntos aqui nessa região para eu poder pensar em uma compra. Ou seja, se o preço fecha para cima, já que ele está em região de suporte aqui, e me dá um sinal comprador, eu vou ter uma compra. Se fechar para cima ainda é amarelo, mais um para cima aqui, ó, voltou para testar a nuvem. E se fechar um para cima aqui, é compra. E o último alvo no suporte, no limite de volatilidade aqui em cima. Não pegou, está testando a média que estava vindo como suporte. Aqui nós tivemos mais uma vez uma região de suporte.
Se ele fecha para baixo, a gente tem um espaço teórico aqui para venda? Temos, mas dá uma olhadinha aqui no IFR aqui, ó. A gente tem uma região de suporte aqui também, então ele pode bater na média e voltar a subir. O ponto de entrada certo é esse aqui. Se ele fecha para cima, ele fecha com um box verde. Se fechar o outro para cima, ele fecha com confirmação compradora. E aí a gente tem uma possibilidade de alta. Tenho dois alvos posicionados aqui em região de topo. Ajustar um tiquezinho para baixo nos dois alvos. Tem que ter fechado o seu box. Fechou. Olha lá. E agora a gente vai ter aqui a possibilidade do preço subir. Tem espaço para subir para pegar o primeiro alvo? Tem. Como ser sendo topo, um topo aqui, se ele pegar o primeiro alvo, eu vou é, já proteger a minha operação no zero aí, se ele pegar o primeiro alvo. Não pegou e provavelmente vem para o stop agora. No IFR, eu vejo que ele pode estopar nesse quadradinho onde estava essa linha aqui. Fora dele, eu já saio de uma zona de risco porque ele encontra aqui essa parte da linha tracejada. Então, meu stop está um pouquinho abaixo. Daí, se ele ultrapassar, aí eu vou aumentar demais o meu stop e não vale a pena. Então, agora, se ele fizer uma sinalização compradora com confirmação, eu até posso aumentar a minha mão. Aonde? Exatamente no mesmo ponto de entrada. E o stop fica no mesmo lugar. O preço está tentando descer. Aqui a gente tinha uma região que era de resistência, que agora está sendo trabalhada como suporte. Aqui esse suporte da tracejada se mostrou muito forte. Então agora eu tenho que torcer para que ele continue sendo forte. Se não, é stop exatamente para isso que o stop serve. Tecnicamente, eu poderia colocar o stop mais para baixo da linha lilás e me dar mais segurança? Sim. Posso fazer isso na Trade Arena? Posso. Devo fazer? Não. É melhor eu ficar mais próximo do zero e depois conseguir fazer outras operações do que eu ficar muito negativo e ficar emocionalmente desequilibrado.
Estopou. Tá tudo certo. Olha lá, ele só pegou aqui, deu um beijinho e a gente vem aqui para um possível cruzamento da nuvem com a média. Ficar atento com esse ponto anterior aqui, ó. Caso o preço feche para baixo, a gente vai ter aqui a nuvem, que agora ela vai, a nuvem não, a média lilás, que vai servir como suporte, tá? Então a gente tem que prestar muita atenção, tem que tomar muito cuidado, porque ele pode bater aqui e voltar a subir. Olha lá, bateu exatamente na linha do último pivô. Então, aqui a gente pode entender como uma captação de liquidez das pessoas que compraram aqui embaixo. Você vê que os pavios anteriores houve uma defesa compradora, então o stop aqui embaixo era certo. Por isso que eu estava falando, não adianta a gente querer aumentar stop, tá? Porque o mercado vem atrás da liquidez. Então, é melhor você ter um stop curto do que você ficar querendo adivinhar ali aonde a coisa vai acontecer. Então, é, lembra que eu falei? Conseguiu R$ 100, bateu a sua meta, pega e zarpa. Pegou R$ 150, R$ 170, pega e zarpa. Isso que eu estou falando de só três contratos, mas se você trabalha com uma mão maior, é só fazer a multiplicação aí do número de contratos e dos resultados. Então você aí, lá naquele começo do dia, você poderia já estar com R$ 1.000, entende? Olha lá. Aqui ele respeitou esse pivôzinho, veio com uma compra e agora a confirmação de compra, eu compro. Por quê? Porque é o setup que pede para fazer essa manifestação, tá? Aqui a gente teve uma região de suporte muito forte que foi respeitado e agora a gente tem uma região aqui de resistência. Faço um ajuste para aliviar stop e para alcançar o, a região de topo aqui. Agora, vendo a proximidade da nuvem, da nuvem não, da média lilás com a região do meu stop, aí eu posso fazer um ajuste fino, colocando o meu stop um pouquinho abaixo, porque se eu perder, eu vou perder R$ 20 a mais, entende? Não vai fazer uma grande diferença. Olha lá, pegou primeiro o alvo, segundo alvo, você pode colocar o stop no zero, tá? Ou você pode diminuir o stop para baixo dessas mínimas aqui da nuvem, tá? Se você quiser arriscar menos. Só que a chance de ser estopado é maior, que ele pode vir pegar impulso aqui nessa região de pullback, te estopar e depois subir. Por isso que eu só recomendo você fazer o seu tirar a operação do risco quando alcança o segundo alvo. E ainda entender que tem uma grande probabilidade do preço voltar e te tirar no break-even também. Olha lá, se tivesse colocado no break-even, já tinha saído da operação. Garante que você não vai ser estopado? Não, não garante nada. Tá? A gente está numa região aqui de topo, né, que o mercado ele está se dedicando aqui para querer ultrapassar. As médias elas estão inclinadas,
Então, por enquanto, a gente continua pensando no movimento comprador. O preço está respeitando aqui essa região central do FR. Vamos ver se ele consegue voltar a subir ou se ele vai respeitar essa linha tracejada aqui. Se ele respeitar a linha tracejada e começar a descer, aí a gente pode pensar assim em trazer o stop aqui para essa região, tá? Para diminuir o custo financeiro ou, né, ter essa confiança do suporte nessa média lilás. A questão é que essa média lilás aqui, quando o preço chegar aí, ele tem geralmente um comportamento que ele ultrapassa dois blocos essa média lilás e depois ele volta. Neste último caso aqui, ele não ultrapassou, ele só fez uma pequena ultrapassagem, mas ele não fechou o box para baixo, tá? Aqui a gente tem uma região de resistência que pode ser, ó, novamente a linha tracejada. Temos aqui novamente aquela região de preço, que agora vai estar representada aqui pela média lilás. Então, aqui, se você tivesse colocado o stop aqui, já tinha sido estopado com um valor menor de custo operacional. Marcelo, tem esse último fundo aqui que o preço pode vir pegar a liquidez dele. Se você ajustar para esse fundo aqui, você aceita? Aceita. Mas eu vou sair de um stop de 72 para um stop de 86. É um ajuste de 14, sim, mas comparado com o ajuste que eu já tinha feito antes, estaria saindo de um stop de 56 para 86. Em termos financeiros, não é muito dinheiro, né? Dá para a gente pensar em fazer esse suporte. Mas, em termos de percentual, é bastante dinheiro, sim. Ó, aqui a gente viu o preço descendo, respeitou aqui o limite, agora ele chegou na nuvem e está vindo fazer aqui mais um box vermelho. Isso aqui é sinal de venda. O impeditivo, a dificuldade está sendo essa média aqui como suporte, que a gente tem aqui essa linha tracejada também, com uma região de suporte, que se ele quiser romper e vir trabalhar aqui para baixo, é um abraço, é stop na certa. Olha lá, ele chegou no preço de abertura, dois boxes para baixo e depois um para cima. Estopou. Mas qual é a vantagem? R$ 77 aqui. Dá para administrar? Dá. Chegou aqui na área dos 70, que foi uma marcação de suporte anterior. Agora a resistência vai ser a média lilás. Aqui a gente tem um cruzamento bacana. Se o preço fechar para cima, a gente tem um scalp de 50 pontos. Agora ele está vendo essa tracejada aqui, né, como uma região de suporte. Olha lá, chegou na nuvem, pronto, passou, maravilha. Fez um box verde, sinalização compradora, a gente compra. Opa, esqueci de mudar a ordem para o IFR. Vou colocar aqui um box antes dos topos. Deixa eu mudar aqui para IFR.
Boa, olha lá, prejuízo reduzido de R$ 8. Isso é gestão de capital, né? Controle de risco. Então você se mantém sempre dentro de uma margem saudável e tomando decisões objetivas em razão dessas marcações. Olha, aqui a gente tem um topo duplo, tá? E ele está vindo para superar essa região de topo duplo. Esse topo duplo está sendo aqui nessa região. Então eu tenho uma resistência nesse ponto aqui. Ó, aqui foi resistência e aqui foi resistência. Então eu tenho uma resistência aqui também. Ou seja, eu tenho um order block aqui. Fechou vermelho, característica da média de formação de dois blocos para baixo, depois sobe um. Respeitou o preço de abertura, dois blocos para baixo seria aqui, aqui foi mínima, aqui eu tenho suporte também. Essa aqui, por regra de coloração, é uma sinalização vendedora? É sim, mas aí eu só vendo se ele fizer um reteste para baixo. Não fez, já passou para cima. Aqui ele vai vir para testar a linha tracejada e essa região aqui de resistência. Se ele romper essa região de resistência, ele deve ganhar um impulso comprador. Respeitou mais uma vez. Vamos ver se ele vai respeitar essa tracejada dessa vez. Se não respeitar essa tracejada aqui, eu vou apagar ela, porque ela foi funcional só até aqui. Depois ela está aí só poluindo a minha mente aqui, a minha observação, porque o preço rasgou ela para cima e para baixo aí diversas vezes. Rasgou, eu vou apagar essa linha. Olha, aqui ele vem para fazer uma figura de W torto, ou seja, é uma movimentação de força para romper essa resistência. Então, se ele confirma para cima, eu compro alvo no limite de volatilidade. Vou ajustar o box para baixo aqui 93, para baixo da nuvem. É região de topo, sim, eu sei, mas sendo order block tem stop aonde?
Tá cheio de dinheiro aí em cima, não tá? Se eu marco esse fundo aqui, junto com esse outro fundo aqui, tem uma LTA, o meu stop tinha que estar tecnicamente aqui na linha de abertura. Só que o preço dele no stop ia ficar horroroso, né? Ia ficar muito, muito caro. Então eu prefiro estopar. Opa, vamos ver se ele vai respeitar aqui essa linha. Se ele fecha para cima, é mais um ou dois box para cima. Então eu vou baixar aqui para bem pertinho aqui desse topo para reduzir o tamanho de stop. Já reduzi para 62 o tamanho do stop. E aí eu subo meu stop para baixo da última média da nuvem. Se eu quiser tirar o risco e ficar mais ou menos empatado no 0 a 0, eu coloco no break-even. Porque se ele voltar, vai ficar muito pertinho do zero, sabe? E é o que eu vou fazer. Ou então coloca um pouquinho para baixo aqui, ó. Estou colocando R$ 10 em risco. Vou colocar R$ 20, né? 18, R$ 20. Então, se ele voltar, estou com a gestão do meu capital sob controle. É uma região de topo duplo aqui, tá? Pronto. Saí e fiquei sob controle ali. R$ 20,50 sobre controle. Tudo certo. Respeitou essa região central aqui do IFR, onde aqui a gente teve ela como resistência uma, duas, três vezes, então aqui ele está respeitando. A gente vê aqui que pode estar servindo como um suporte agora. O preço está sendo trabalhado na região de compra. Ele vem aqui com o box verde e a confirmação para cima também é compra. Último alvo no limite de volatilidade. O stop, posso colocar, fazer um ajuste nele também? Aqui 90 para colocar nesse suporte aqui, abaixo da linha lilás. Vamos lá, abaixo da linha lilás. 123, um pouco mais arriscado, um pouco mais salgado, mas ainda dentro do gerenciamento. Testando novamente a região central
e está dando suporte até aqui, se conseguir fechar para cima. A captura de liquidez aqui nesse rompimento dessa resistência aconteceu, mas em razão dessas compras aqui, ainda deve ter stops posicionados aqui nessa região todinha aqui. Por isso que eu estou insistindo na compra, porque ele já pegou liquidez lá embaixo e agora essa liquidez aqui, não sei se ela foi suficiente. Acho que ainda tem mais dinheiro sobrando aqui para buscar. Marcelo, se a região de lateralização no topo a gente não vende e no fundo a gente não compra, é exatamente isso. Mas a cada compra que é feita, a cada venda que é feita no topo, gera stop em cima. E a cada compra que é feita lá embaixo, gera stop lá embaixo. Então, às vezes, a gente vai contra o movimento para buscar rentabilizar, né, buscar liquidez de maneira oposta. O que a maioria das pessoas estão fazendo. A maior parte do pessoal aí está vendendo, né? E aonde é que está o dinheiro? Está em cima, não é? Então, se você for pensar em day trade, você precisa pensar muitas vezes ao contrário do que as coisas estão realmente acontecendo. Tá inseguro, acha que errou, olha lá, você pode zerar a operação aí agora, entendeu? Você vai ficar com um custo menor, vai ficar com um custo reduzido, né? Continua negativo, mas é um negativo sob controle. Ó, o preço está andando e o meu stop está começando a ficar abaixo daquela LTA que eu tinha trazido. Ó, o stop aqui, ó. Quanto mais para a direita ele for, quanto mais ele enrolar batendo para cima e para baixo aí, mais meu stop vai se distanciar dessa LTA, tá? Então, tá tudo certo. O preço começou a partir dessa última caída aqui, ó, do IFR, o preço começou a trabalhar só na parte superior aqui do gráfico, tá? E ele está se mantendo aqui também. Então,
Se o interesse é mais comprador, tá? Vamos continuar pensando em compra. Se por acaso o preço descer, eu posso fazer um médio para trás, porque o preço está trabalhando em região superior do IFR. Ele não está trabalhando nas duas direções como aconteceu anteriormente. Ele está primordialmente aqui em cima. Olha lá onde está meu stop. Já ficou para baixo da LTA, já ficou mais afastado da média lilás, que estava servindo como suporte, né? Então, para mim, é mais interessante pensar nessa posição aí, que está legal. Ele está vindo para fazer o rompimento de topos anteriores, aquele igualou ainda, né? E a energia dele tá bacana aí para pensar numa compra. Se pegar o segundo alvo, aí eu tiro o risco da operação acrescentando o Alt B. Alt B, tiro o risco da operação e espero a nuvem passar o meu break-even. Depois o meu break-even, o meu stop gain vai acompanhando o preço de abertura. Ó, agora aqui no IFR, o preço ele já chegou no 70, ó, pegou o alvo, show de bola. Ultrapassou os 75, deixa o preço ir e eu tô lá com R$ 61. Quer parar? Para. Olha, o preço se desinvestou. Foi lá para cima, ó. Chegou aqui na área do 90. Fechar para baixo, eu vendo. Ah, vai lá, vende. Entrei super atrasado. Então eu vou acertar os meus alvos, vou reduzir os meus alvos. Quero sair da operação o mais rápido possível, porque eu entrei atrasado. Entrei errado, eu tinha que ter entrado aqui, ó, nesse ponto aqui. Olha lá, o preço chegou lá perto do 90. Na hora que ele desceu, a gente vem, ele desceu, respeitou a linha tracejada, veio e está voltando agora a trabalhar aqui para baixo, tá? Então a gente vai ter agora uma negociação no nível inferior. Aonde que é suporte mesmo, gente? Linha lilás, não é? Então agora a gente tem suporte aqui, a gente tem suporte nessa região aqui, junto com o LTA. Então, a gente pode pensar em compras naquela característica do preço fechar dois boxes para baixo da linha da média lilás. Ele respeitou a média branca e agora vamos ver se ele fica travado aqui na nuvem e no limite de volatilidade. Da mesma forma que o preço tinha ficado preso aqui nessa região superior do IFR, eu quero ver se ele agora, por simetria, vai ficar preso na região inferior. Ele teve dois toques, três toques, na verdade, aqui na média branca e o preço subiu. Então, se ele fechar para baixo, apesar de ele estar dando sinal de vendas, eu não posso vender porque a média branca está se mostrando forte o suficiente para manter o preço querendo trabalhar para cima. Aqui eu tenho uma formação de topos e fundos que está me agradando para poder pensar em uma movimentação de alta, tá?
Qual é o ruim? O ruim é que essa linha azul aqui é limite de volatilidade média do preço. Então não dá para confiar que esse preço vai começar a subir aí, não. A média está vindo para, teoricamente, fazer um cruzamento com a nuvem, e se isso acontecer, a gente vai ter uma movimentação de baixa. Então, provavelmente, o preço ele deve vir testar a LTA aqui embaixo. Ó, não está conseguindo ultrapassar, então aquela simetria do preço trabalhando em região central e para cima pode estar começando a acontecer a simetria. Olha lá, foi para cima. E que pancadona, hein? 10 horas e 7 minutos. Tá vendo? O preço passa o limite de volatilidade, mas não tem continuidade e volta. Olha aqui o IFR, vamos ver. Agora esse bicho, ele lembra daquela linha tracejada que eu tinha apagado? Ele passou a respeitar aqui nesses dois. Aqui nós temos uma rejeição, box vermelho com cruzamento quase acontecendo. Se fechar para baixo, é venda. O último alvo eu vou juntar com o segundo alvo, por conta da característica da LTA, e vou proteger a operação no zero. Pronto, peguei um alvo só, tá tudo certo. Tá vendo como é bom proteger a operação no zero? Olha lá, R$ 96. Conseguiu fazer 100 pila, filho? Queima a pista. Vai-te embora. Agora ele está de novo aqui numa região central do preço. A gente vai ter que ver aí qual que vai ser o comportamento agora do preço com essas perninhas aqui. E nesse momento aqui eu vou pegar esses topos aqui, ó, 60 e 41. 60 e 41. Vamos pegar esse outro aqui, 60 e 91. Vai dar 60 e 50, não é isso? Seja 65. Olha lá, o preço chegou na LTA. Se eu não tivesse protegido a operação, eu teria conseguido o, o, o segundo alvo, né? A média branca realmente ela passou, cruzou a nuvem. Então, teoricamente, a gente tem que ver o preço descer, tá? Mas ele está numa região de travadeira aqui, ele pode ficar batendo o tempo todo. Teria que ver o preço descer se houvesse aqui um cruzamento das médias. Só que o cruzamento das médias aconteceu bem nessa região aqui, muito distante, e a função dele foi atendida aqui, onde está fazendo topos menores, mas os fundos ainda não foram menores.
Aqui a gente tem uma figura de W torto com divergência, então a gente tem uma probabilidade maior de ver o preço subir e essa regra da média ter cruzado com a nuvem pode ser uma armadilha aí para a gente. A gente está no limite de volatilidade, que, querendo ou não, está sendo respeitado, veio buscar liquidez duas vezes aqui. Por enquanto, estão se fazendo fundos e topos ascendentes, então, por enquanto, a gente tem que pensar mais na compra do que na venda. Agora, essa linha tracejada aqui, veja bem, ela teve três tentativas de ser extrapolada aqui para cima e não foram bem sucedidas, tá? Então, a gente vai ter resistência do preço nessa região aqui. Tá? Então, aqui agora a gente tem uma resistência. Olha, a gente está vendo a nuvem inclinação de 45 graus aqui em direção a essa média lilás, tá? É uma inclinação legal. Ele fez aqui uns box de alerta. Se ele fechar para baixo e confirmar, aí a gente tem uma probabilidade maior aí de venda. Agora, eu tenho visto muitas vezes que quando o preço agulha essa média branca, ou seja, ele passa um pouquinho, ou até passa um box, por exemplo, nesse box aqui, se ele fechar para baixo, ele vai ter uma probabilidade maior de cair. Essa média ali lá já passou para baixo da LTA. O preço está batendo nessa linha tracejada que pode funcionar como uma resistência, não funcionou. E agora a gente tem essa região aqui que foi a resistência marcada anteriormente. Está vendo como o IFR ele deveria ser dinâmico, né? Mas ele não consegue. Então, a gente tem que fazer marcação legal no IFR para que a gente possa identificar onde que a gente tem resistência. Impressionante ele ter respeitado aqui, não foi? Aqui tem o 70 do IFR, né, que foi equivalente aqui. E a gente tem a famosa figura do triângulo agora, né? Vamos ver. Fecha para baixo em cima da média que tem a missão do suporte. Então, por enquanto, não dá para a gente pensar em vender ainda aí, não.
aqui a gente já tem esses fundos do IFR aqui, ó. Então também não dá para a gente pensar em vender. Então acho que chegou a hora de a gente dar uma atualizada aqui nessas linhas tracejadas aí, ó. 38,53, 37,41. Opa, olha lá, a média e a nuvem estão querendo passar a LTA para baixo. Tá fazendo sinal de alerta. Se ele fechar mais um para baixo, apesar disso aqui tudinho ser fundo, tem liquidez compradora aqui embaixo. Então, é uma venda. Esse último alvo aqui eu vou colocar junto com esse fundo, só para diminuir o tamanho de stop. Pronto. Que era 84, já virou 56. Posso aumentar para cima desse último pavio aqui, fica com 80 de stop, que seria um stop técnico, né? Chegou aqui na linha tracejada, nesse último fundo. Poxa, esse último fundo é a linha tracejada, né? Então, eu vou colocar ele, mas provavelmente vai vir para estopar. Marcelo, ele pode pegar aí o topo do triângulo da resistência, é verdade? Sim, é verdade. Estopou, beleza. Continua positivo ali. Alvo de 50 pontos, que eu vou utilizar quando ele passar aqui, quando ele chegar na mínima aqui na LTA. E, e vou colocar o alvo aqui na parte de cima do triângulo. Isso, mais 50 pontos. E eu tenho uma operação de price action agora, né? Boa. 111,50. Pega o beco. Vá-te embora, tá? Chegamos aqui na região dos 70 do IFR. Se fecha para baixo, 50 pontos de venda.
Operação de price action. E na verdade não dá nem os 50 pontos, ó. É 35 pontos. Até menos. Tem que estar junto com a LTA. Como o renco fecha de forma simétrica, eu vou colocar ele junto para baixo aqui, tá? A não ser que ele faça um pavio, uma sombra, aliás, desculpa, e continue para cima. Mas o que a gente está vendo é defesa vendedora. Chegou aí em cima de novo, eu vou vender mais uma vez. Vou juntar os meus alvos aqui, junto com a média. Pronto. Porque a gente viu resistências aqui nessa região aqui de cima, o preço fazendo o respeito nelas e voltando para a região central. 147,50. Vaza, meu irmão. Vaza. Sim, eu estava querendo fazer um cálculo novamente aqui em torno, né? Vamos lá. 38,53, 37,41, 39,23. Dividido por 3, 38,39. Esse é o novo fundo. Se bem que vocês viram que ele estava respeitando exatamente onde ele estava, né? Agora, se você ficar colocando muitas coisas, aí você fica impedido de operar, né? Respeitou aqui embaixo, aqui a gente tem médias que podem estar servindo. Então, a gente tem médias que podem estar servindo aqui como suporte, então a operação aí não fica autorizada, tá?
fez aqui a sinalização vendedora, mas é uma região de suporte, por isso a gente precisa de um reteste e o preço segurou exatamente aonde? Na linha tracejada aqui do IFR. Voltou na região de nuvem, nas duas médias. Se fechar para baixo, eu vou colocar aqui IFR, eu venho. Stop técnico acima da LTA. Segundo alvo, protege a operação. Olha a boleta lá, ó. Você pode colocar o stop acima dessa região de médios também, mas não precisa. O preço ele saiu no zero, porque o preço ele varou todas essas regiões aqui, 183. O preço está sentindo essa linha tracejada como resistência, então você pode colocar 50 pontos para baixo. Eita, já foi. Perdi o time. E chega novamente no que era um order block antes, e a gente tem que esperar ele respeitar aqui o 25 ou formar para cima, tá? Se ele fecha para cima, coloque 50 pontos de alvo. Se ele fechar para cima aqui para comprar em direção à nuvem. Chegou na região do 75, respeitou, espera a confirmação. Deveria ter entrado aqui no fechamento desse box aqui, tá, gente? Tem que colocar a média sempre junto com a média inferior da nuvem. Ele pode passar? Pode. Eu que demorei para ajustar isso, senão já tinha fechado a relação, tá? R$ 202,50. Pega o beco, vá-te embora, tá? Agora, olha só, ele vem para cima da nuvem, ele veio para retestar aqui, eu demorei para entrar de novo, tá? Mas no fechamento desse box, a gente teria que colocar o alvo na média branca, que estava muito coladinho aqui. Então, tem que deixar essa operação passar. E eu já estou cansado e vou encerrar o vídeo. No IFR existem inúmeras variações. Agora, o que vocês devem entender que o mercado ele é feito de ciclos e os estudos eles têm que ser feitos diariamente aqui no IFR. Tem que praticar as entradas, tá? Aqui eu fiz muitas operações. Vamos pegar aqui o relatório de performance, o simulador, e vamos colocar aqui, ó, no dia de hoje.
Vamos ver aqui como é que foi. R$ 202 líquidos, total de 231. Foram feitas 17 operações e a leitura do IFR permitiu 70,59% de assertividade, tá? Stops, nós tivemos um, dois, três, quatro, cinco stops, sendo que o mais caro foi de R$ 105, ou 175 pontos, tá? Os outros stops aqui de 121 pontos, um stop de 115 e um stop de 18 pontos, tá? Os ganhos aqui variando em torno de R$ 50 na média, tá? E nós tivemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, né? Então, 17 menos 4, 5, não, foram 12. 12 gains. Todas as operações com apenas três contratos. Para uma margem de R$ 1.500 na corretora, ou em uma mesa proprietária, ou na Trade Arena, esse é o volume total de contratos que você deve operar. Ocasionalmente, em uma oportunidade ou outra, você pode fazer uma reentrada na operação, fazendo com que a operação passe a ter seis contratos. Tá? Agora, se você tem um saldo maior na corretora, já tem experiência, já praticou isso bastante, quer operar mais alavancado, você pode trabalhar com 9, pode trabalhar com 12, com 21, né? 51, 101, você escolhe a quantidade. O que eu estou passando é para você que está lascado, que está fazendo operações de day trade há anos e não consegue ter a F consistência. Fazendo essa leitura, você vai conseguir mudar a sua história no day trade, tá bom? É óbvio que vai ter dia de perdas, é óbvio que vão haver dias que as coisas não vão funcionar, é óbvio que vai haver dias que haverão dias que você não estará fazendo a leitura e as avaliações corretas, mas eu posso te afirmar que uma vez que você pegar o jeito de fazer esse tipo de leitura e estudo, mesmo com os seus dias ruins, você vai conseguir finalizar o seu mês de forma positiva, tá bom? Caso você queira uma orientação especializada, personalizada, a minha mentoria é uma mentoria individual e confidencial, tá? São cerca de 18 horas por mês dedicadas exclusivamente para você, tá certo? Então, pense a respeito. Se você quiser mais informações, entre em contato comigo. O perfil do meu Instagram é @Marcelo com dois L's, psicólogo, e aí você vai ver essa figura linda falando com você, e a gente vai fazer o nosso acordo para que eu possa te orientar e que eu possa te ajudar a você ver o que você acabou de fazer e uma série de outras variações que a gente vai ganhando na nossa convivência, operando ao vivo, exclusivamente eu e você, tá bom? Então é isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Fui, tchau, tchau.